Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui. Alguns contos de Franz Kafka, um artista da fome, dentre outros contos, né, do grande escritor Franz Kafka. Franz Kafka, ele nasceu em 1883 e morreu em 1924. Franz Kafka ele teve uma vida muito difícil, muito dura. Quem aqui já assistiu o vídeo, né, sobre a obra Carta ao Pai, do Franz Kafka, sabe que o pai de Franz Kafka era um homem agressivo, violento, que se manifestava de uma forma diante da sociedade, mas quando estava entre a família, ele era uma outra pessoa, mais agressiva, né? Então, o Franz Kafka, né, ele, ao final de sua vida, ele mandou que o seu melhor amigo, Max Brod, queimasse todos os textos dele. Ele não queria que o nome dele se mantivesse, porque ele dizia que ele não tinha escrito textos bons. Ele falava de 3 ou 4 textinhos, dentre esses Um Artista da Fome, que ele considerava como bons textos escritos por ele, o resto ele considerava tudo mau texto. Ele dizia que todos os textos escritos por ele, com exceção de alguns, eram bons. Então ele queria que todos os escritos dele fossem queimados e que ninguém soubesse sequer da existência dele. O Max Brod, né, evidentemente, não obedeceu à vontade do Franz Kafka, e assim que o Franz Kafka morreu, o Max Brod continuou ajudando na publicação das obras de Franz Kafka. Então é um autor que teve uma vida bastante triste. Foi um homem solteiro ao longo de toda a sua vida. Então ele teve uma vida bem solitária, bem triste, né? Então, dos contos do Franz Kafka, né, aqui tu tem 4 contos do Franz Kafka. Tu tem Primeira Dor, depois Uma Pequena Mulher, depois Um Artista da Fome, depois Josefine, a Cantora, ou O Povo dos Ratos, e depois Na Colônia Penal. Esses são os 4 contos. Esses são os 5 contos, né, que tem nessa obra aqui. O conto Primeira Dor, né, é um conto que conta a história de um trapezista que a vida inteira dele ele se dedicou a isso, né, a trapézio, né, como se fosse trapezista de circo, assim, só que ao que tudo indica no texto era um teatro. E, né, o indivíduo ele não tinha contato com a maior parte das pessoas. Às vezes ele estava lá em cima no trapézio dele treinando e nem se dava por conta que às vezes tinha 1 ou 2 pessoas lá embaixo olhando para ele, conversando sobre ele ou sobre outros assuntos. Então a vida dele era aquilo ali. Quando uma vez ele teve que se mudar, ele, né, e outras pessoas que estavam com ele tiveram que se mudar de uma cidade para outra, conta-se que ele começou a chorar em determinado momento. E quando perguntaram para ele por que tu tá chorando, ele disse porque eu quero um trapézio duplo. Eu quero um outro trapézio, eu não quero mais usar apenas um trapézio, eu quero usar 2 trapézios. E o dono daquele estabelecimento disse: tá bem, eu vou arrumar para você mais um trapézio. E o conto ele termina dessa maneira, digamos assim. Então ele nos mostra, né, que aquele trapezista ele se dedicava tanto àquilo ali, a viver só aquilo ali, só daquilo ali, só daquela maneira, que quando ele teve um sonho, o sonho dele tinha a ver exatamente com aquilo ali que ele fazia. Ou seja, ele não tinha amizades, ele não tinha propósitos na vida, e segundo o texto, era um homem novo. Depois no texto Uma Pequena Mulher, do Franz Kafka, que já é o segundo conto, tu tem o caso de uma mulher, né, contorcionista, que usava, né, uma roupa própria de contorcionistas daquela época, né, um espartilho meio amarelado assim, e ao que tudo indica ela era brava, né, uma mulher irritada, que se irritava com facilidade, e o narrador da história diz, né, que ele queria manter em segredo, né, algumas situações que ele e ela estavam passando, que a sociedade poderia acabar vendo ele como uma pessoa ruim, né, uma pessoa cruel, mas que, segundo ele, não havia nada de crueldade. Esse é um tema assim que fica em aberto. A gente não sabe exatamente o que ele fez, né? O que a trapezista e ele fizeram para o outro, assim que ele só diz que ele pretende ocultar o máximo possível a relação dos dois, porque se alguém descobrisse coisas da vida dos dois, as pessoas não iriam aceitar.
Então a gente não sabe exatamente o que. O texto não faz questão nenhuma de nos revelar exatamente o que aconteceu entre esses dois. Depois tu tem o caso Um Artista da Fome, que é o terceiro conto do Franz Kafka. O conto O Artista da Fome, né, ou Um Artista da Fome, ele nos fala de um homem, né, anônimo, destituído de nome, que esse homem ele trabalhava como jejuador profissional, ou seja, um homem que ficava dentro de uma jaula sem comer nada, né, durante 40 dias, era no máximo 40 dias que ele ficava sem comer, e ele virava uma espécie de exposição num circo de terrores, algo nesse sentido. Havia naquela época muito essa questão dos circos de terrores, espetáculos de terrores, em que se mostrava pessoas que sofriam de problemas físicos, né, e se usava essas pessoas como se fosse um espetáculo, né, se colocava pessoas dentro de jaulas, enfim. E o artista da fome ele parecia ser uma dessas pessoas, porque o artista da fome era alguém que ficava sem comer, as pessoas iam olhar na jaula dele e apreciavam e olhavam aquilo ali e comentavam sobre aquilo ali e viam os ossos dele saltitando, né, do corpo, né, porque ele ficava sem comer. O artista da fome, o texto, o artista da fome nos conta também que depois de 40 dias era colocado uma mesa com comida para ele comer e que muitas vezes ele se negava a comer porque ele já tinha se acostumado a ficar naquela sensação de fome. E o mais interessante nisso tudo é que essa obra, O Artista da Fome, ela nos fala, né? Ela nos apresenta a visão de uma pessoa que sofre de anorexia, né? Seria uma visão mais ou menos assim, anorexia, né? O caso de um anoréxico, porque ele vai falar para nós no final do texto, quando ele já está morrendo, inclusive, ele fala para nós que ele não comeu ao longo de toda a vida dele, porque ele nunca encontrou um alimento que verdadeiramente ele gostasse. Ele disse que se ele tivesse encontrado um alimento que verdadeiramente ele gostasse, ele teria comido como qualquer outro ser humano, mas ele preferiu viver dessa maneira como jejuador, porque ele não via nenhum tipo de alimento que ele achasse muito importante, né, muito bom, assim, muito saboroso. Ele não apreciava nenhum tipo de alimento, que é algo muito similar ao que acontece em pessoas que sofrem de anorexia. Então tu tem várias possibilidades de ver esse texto. O artista da fome ele morre na jaula dele, deitado na palha. Os donos do circo, né? Porque no início ele trabalhava numa espécie de teatro, algo assim. Depois ele foi para um circo. Os donos do circo mais tarde, quando vê ele morto, né? Quando ele conversa as suas últimas palavras com o dono do circo e morre, o dono do circo vai lá, sepulta ele, né? Assim com palha e tudo, né? E coloca na mesma jaula que ele, no lugar dele, coloca um animal assim, um feroz, né? Uma pantera, uma jovem pantera, né? Que tem bastante vontade de se alimentar, de comer e tal. E tu tem esse personagem principal morrendo assim, e a história continuando assim, termina falando sobre a pantera, na verdade, que foi colocada na mesma jaula em que morreu o artista da fome. Digno de nota é que os personagens do Franz Kafka muitas vezes eles passam por isso, né? Tu tem aquele personagem principal ali que morre e a história continua acontecendo. Então já houve várias pessoas que discutiram sobre se existe ou não um personagem principal nas obras de Franz Kafka. Alguns dizem que não existe um personagem principal nas obras de Franz Kafka, que a própria sociedade, digamos assim, seria o personagem principal. Depois o quarto conto, tu tem Josefine, a cantora, ou O Povo dos Ratos, que é um outro textinho do Franz Kafka, em que a Josefine ela ganha a vida dela numa espécie de circo assobiando, né? Ao invés dela cantar, ela assobia. Mas o narrador ele diz que ela assobia de uma forma tão magistral assim que ultrapassa o canto, né? Parece que ela está cantando. É algo muito muito elevado assim, né? O jeito dela assobiar, né? E depois tu tem a obra Na Colônia Penal. Na Colônia Penal é um dos textos mais assustadores do Franz Kafka, talvez, porque na Colônia Penal tu tem o caso de um indivíduo, né? Segundo o texto do Franz Kafka, esse indivíduo ele desafiou a autoridade de de uma determinada pessoa e, né, ele acabou sendo preso, né, e sentenciado à morte, sem ele saber que ele estava sendo sentenciado à morte. E aí ele é colocado dentro de uma máquina, né,
e aquela máquina ela faz com que desça agulhas sobre o corpo do indivíduo de tal maneira que o indivíduo morre sangrando e agonizando, uma morte terrível, terrível mesmo. Então, tu tem esses contos do Franz Kafka aqui que eu mencionei, né? Tu tem esses contos do Franz Kafka, Primeira Dor, Uma Pequena Mulher, Um Artista da Fome, Josefine e Na Colônia Penal. Em todos, inclusive na colônia penal, se diz que a parte mais interessante é quando crianças eram colocadas para assistir à execução dos prisioneiros, né? Então, quer dizer, uma coisa totalmente aterrorizante, assim, totalmente desumana, né? Então, o Franz Kafka, através desses textos, né, os textos do Franz Kafka, pelo menos esses 4 aqui, esses 5 aqui, se você me perguntar, tá, mas o que eles têm em comum, assim, na sua opinião? O que eles têm em comum, na minha opinião, é o fato deles manifestarem uma sociedade malvada, né, cruel, perversa, que não valoriza o indivíduo, não valoriza a individualidade da pessoa, quer dizer, uma sociedade cruel, né, que faz com que os seus artistas, porque a maioria, com exceção da obra na colônia penal, né, essa é a única obra que aparece nesse livrinho aqui que não tem nada a ver com circo nem com teatro. Todas as demais obras, a Josefine, Um Artista da Fome, enfim, todos os demais contos desse livrinho aqui têm a ver com artistas circenses, artistas de circo, até mesmo artistas de teatro, entendeu? Então, quer dizer, e tu vê, né, essa questão da negatividade, tu vê numa linguagem bastante fria, digamos assim, o que os artistas passam, né, nos circos, ah, o fato de que muitas vezes um artista estava lá lutando para se exibir, para fazer com que as pessoas apreciassem o trabalho dele, a arte dele, e as pessoas estavam lá mais preocupadas em ver os animais do que ver a arte dele. Então quer dizer que ele ficava treinando horas e horas e horas e horas a fio até a perfeição, e quando as pessoas iam no circo, ao invés de elas estarem interessadas pela arte dele, elas estavam preocupadas em ver apenas um leão rugindo dentro de uma jaula, ou uma pantera rugindo dentro de uma jaula. Por exemplo, na obra O Artista da Fome, quando o artista da fome ele morre dentro da jaula, depois que ele morre, é colocado uma pantera dentro da mesma jaula em que ele morreu, no lugar dele. E enquanto que ele estava se tornando um entretenimento vazio que ninguém mais queria assistir, né? Depois que colocaram aquela pantera, todo mundo agora vai lá e quer ver a pantera, e quer ver a pantera, sem saber que algum dia, naquela mesma jaula em que esteve aquela pantera, esteve um ser humano, né, um artista, que lutou os seus próprios limites físicos para criar algo bacana para todo mundo assistir, e ninguém deu a mínima atenção. No conto Um Artista da Fome temos também a questão da censura de Franz Kafka, porque várias vezes o Franz Kafka diz que o único motivo pelo qual as pessoas não apreciaram aquele artista da fome e não deram atenção para aquele trabalho dele foi exatamente pelo fato de que a maioria das pessoas que iam assistir as cenas dele no circo, né, ele na jaula, assim, é porque aquelas pessoas elas nunca tinham passado fome. Segundo o texto, se elas tivessem passado fome alguma vez na vida, elas teriam valorizado o artista da fome. Então, quer dizer, é uma obra, é um conjunto de obras fantásticas, né? Fantásticas mesmo. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço e até mais.